Olha, eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu com você de uma forma ou de outra. Mesmo você não tendo percebido diretamente, você deve ter passado por isso de alguma forma, até porque envolve a vida de todos nós, tanto pessoal quanto profissional. Seja você uma pessoa que tem um negócio, um comércio, ou seja você um cliente consumidor. Uma situação que é comum, porém, vamos conversar aqui. Eu quero que você gentilmente deixe sua opinião aqui nos comentários para nós podermos analisar e entender se ela é estratégica, se ela é correta ou se estão se aproveitando de nós. Se as pessoas esperam esse momento para se aproveitar da situação. Ou se não, isso é comum, é algo compreensível dentro do tipo de negócio e, na verdade, nós temos que torcer para não ter esse tipo de demanda. Vamos conversar sobre isso. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você já passou por isso, vai entender certamente aqui e eu vou dar dicas bem legais para que você possa lidar com isso, trabalhar sua mente melhor com essa situação e até se nós chegarmos à conclusão aqui juntos de que isso é algo comum dentro da relação comercial, da relação entre nós, consumidores, clientes, para com quem faz a venda, para o comércio, enfim, para que possamos ser então estratégicos no momento da busca e não termos uma perda tão grande quanto tem ocorrido em muitas situações. Vamos lá, esse vídeo aqui é um oferecimento da Essenciale Cuidadores. Cuidar de gente é importante, cuidar de gente é necessário e a Essenciale é a empresa certa para vocês fazerem isso. A Essenciale é parceira aqui do nosso negócio, a Essenciale nós indicamos, é uma empresa séria, é uma empresa correta. Eu vou deixar aqui para vocês o site deles para que vocês possam conhecer, pegar os contatos, falar com eles. A equipe deles é sensacional. Eles são responsáveis. Veja bem, isso é algo muito importante, algo delicado. Se também você não tem, às vezes, na sua família, certamente já ouviu ou conhece alguém que necessita e você pode indicar eles, tá? A Essenciale, ela trabalha para disponibilizar serviços de cuidadores de pessoas com qualidade e respeito à vida. Qualidade e respeito à vida, isso é muito importante, principalmente tratando desse tipo de negócio. Se você pegar uma empresa que não tem esse tipo de visão, certamente vai ter problema. Com a Essenciale não, as coisas funcionam, as coisas andam como devem ser. A equipe deles, ela auxilia o cliente em toda a rotina diária, como por exemplo no auxílio à locomoção, higiene, controle de medicação via oral, isso é muito importante. Tem idosos, por exemplo, que não sabem acompanhar aquele processo da medicação, ou a cabeça naquele momento já não está funcionando mais como antigamente, e às vezes não tem alguém para poder ajudar nesse tipo de situação, e a pessoa acaba tomando 2, 3 remédios seguidos, acaba tomando em horário inadequado, preparo de alimentação, atividades de lazer, que é muito importante, acompanhamento em consulta, entre outros detalhes. A equipe da Essenciale é diferenciada e a Essenciale vai te ajudar com isso. Entre em contato, conhece o serviço, navega pelo site deles, busque informação. É muito importante você saber sobre isso. Eles têm uma gestão com mais de 10 anos de experiência no mercado, então eles sabem o que estão fazendo. Essenciale, eu recomendo, eu indico, é a nossa parceira aqui do nosso canal. Muito bem, voltando aqui para o nosso entendimento geral, né, de como saber esse tipo de situação. E eu posso garantir para vocês que, por exemplo, a Essenciale não é esse tipo de empresa. A Essenciale que nós falamos agora é uma empresa séria. Eles, por exemplo, trabalham conforme é planejado, conforme é acertado com o cliente. Eles não utilizam demandas para se sobressair, para levar vantagem. E é muito disso que eu quero falar com vocês, para nós entendermos se isso é uma estratégia para algumas empresas ou se realmente estão se aproveitando de nós. Vou pegar exemplos práticos para que vocês possam entender a situação e se realmente se adaptar a isso dentro do nosso diálogo aqui do vídeo. Vamos pegar a pandemia. Nós tivemos uma situação crítica mundial, onde houve mobilizações de todos os tipos, uma doença que infelizmente levou muitas vidas e algumas ações eram necessárias, né? Como além de isolamento social, tomar cuidados com saúde e o uso do álcool em gel, por exemplo, ajudava
né, foi recomendado para que houvesse a esterilização, a limpeza. O uso de máscaras. Naturalmente, as pessoas começam a se utilizar disso para poder ganhar dinheiro na situação. O fato da existência do negócio não tem nenhum tipo de problema. O fato da existência de alguém fazer máscaras para vender não tem nenhum tipo de problema. O fato de alguém fabricar e criar uma concorrência maior em álcool em gel para esse tipo de situação não tem nenhum problema, desde que seja seguindo os padrões exigidos pela Anvisa, pelos procedimentos necessários. A questão é que houve muito abuso. Então começaram a fabricar produtos de baixa qualidade, com preços elevados, ou seja, o álcool em gel, por exemplo, custava no mercado R$4, um exemplo. As máscaras custavam fora da pandemia 50 centavos, passaram a custar R$5. O álcool que custava 4 passou a custar 20. Algumas empresas tiravam esse produto da prateleira, colocavam menos para poder aumentar mais e aumentar ainda mais a demanda que já existia. No seu entendimento, isso é correto? No seu entendimento, isso é certo? Ou não? As empresas deveriam colocar lá pelo preço justo, correto, e venderiam muito mais e quem fabrica teria uma demanda muito maior, ia ter que fabricar muito mais, porque a venda ocorre. Se você for verificar isso como um processo de negócio, por um processo empresarial, dentro do sistema comercial, dentro do sistema industrial, você vai enxergar com outros olhos e vai entender que isso é parte da demanda do negócio. Ou seja, existiu um aumento na busca, oferta, demanda. Então, ou seja, houve um aumento maior na busca, consequentemente você vai fabricar mais e vai vender pelo seu preço, porque está todo mundo procurando, então eu coloco o preço que eu quero. Se você for ver na linhagem, no formato de entendimento de um negócio, isso não está errado. Mas até que ponto isso é moral, sensato, diante das pessoas que estão de uma necessidade maior e você querer, por exemplo, aumentar o teu fluxo de caixa, explorando ou aumentando muito mais o preço? Então, se nós analisarmos pela questão de negócios, pela questão do giro financeiro, não é incorreto, não é ilegal, mas é moral, é certo? E essa questão da moral, no entendimento de vocês, deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Ela é válida? Ela é cabível nessa situação ou não? As pessoas deviam manter o valor. Eu, particularmente, entendo que se houvesse um consenso geral de negócio, um consenso geral de entendimento das pessoas, deveria se manter o preço e aumentar a quantidade de produção. Então, haveria busca, as pessoas pagariam o preço justo na sua dificuldade e todo mundo venderia e ganharia. É uma opinião, é uma forma que eu trabalharia tendo esse tipo de negócio. Vamos pegar um outro cenário. Você tem um problema na sua residência de sua máquina de lavar quebrou, ou você tem um problema elétrico, você precisa de um equipamento, de um computador para você trabalhar e de repente esse computador deu problema. E isso tem ocorrido constantemente, talvez por perdão, por um problema de queda de energia ou alguma peça que está faltando no mercado, ou enfim, algo que influenciou. Ou mesmo não, é um caso atípico. Mas o profissional vai até a sua casa, vê, olha que talvez você possa ter uma questão financeira um pouco melhor e de repente te coloca o preço lá em cima. Se ele poderia cobrar de você, por exemplo, para consertar a máquina a R$150, ele te cobra aqui 400. Porque ele sabe que você precisa, talvez sabe que naquela região não tem tantos profissionais, ou vê e percebe pelo aquilo que você fala a sua urgência e quer cobrar. Dentro da situação de um negócio, oferta, demanda e busca. Ou seja, ele está fazendo aquilo que ele quer, ele está oferecendo um serviço para você, que você precisa, que você tem urgência e ele pode resolver, ele tem a solução. Por outro lado, ele cobra o preço que ele quer. E você está disposto a pagar isso? Você acha certo? Novamente, em minha opinião pessoal, e como diretriz de negócio, quando eu gero uma consultoria numa empresa, por exemplo, se me perguntarem isso, eu vou falar, não, mantenha o seu preço de mercado. Se você, por acaso, sofre para obter material para mão de obra, então, por exemplo, vamos voltar de novo agora
no cenário, já a gente volta na prestação de serviço, voltar no cenário do álcool em gel e das máscaras que nós demos exemplo anteriormente, ou você pode usar qualquer outro tipo de situação, tá? Então, vamos lá, você para comprar material para fazer álcool em gel, você pagava o valor X, agora a empresa aumentou para 3 vezes X para poder vender para você. E aí você tem que aumentar o preço do produto. Eu acho que acho não, tenho certeza que nesse aspecto é válido, é compreensível que você aumente, em contrapartida você tem que explicar isso para o consumidor. É o que eu faço, é o que eu recomendo. Agora, se você não teve um aumento no teu insumo, você não tem por que aumentar dessa forma, a não ser que você queira levar vantagem. Então, na prestação de serviço é a mesma situação. Se você é um bom prestador de serviço, se você é correto, se você é honesto, eu entendo que você vai consertar uma máquina de lavar, um aparelho elétrico, você vai fazer uma pintura no apartamento de alguém, você prestador de serviço, entenda a necessidade, coloque num papel o seu custo, quanto você vai gastar, quanto vale o seu honorário e mão de obra, seja claro e específico com isso com as pessoas, para o seu cliente consumidor, e não abuse. Se o mercado, a média de mercado na sua região, e por isso que é importante você estudar isso, não fazer as coisas aleatoriamente, buscar esse tipo de informação, se ela custa, por exemplo, a pintar um apartamento completo, se a média dos outros profissionais é em torno de R$ 250 e você entende que a sua qualidade, o seu serviço tem uma mão de obra mais cara, que você vai trabalhar melhor, que o espaço que foi pedido é maior, você precisa cobrar 300, explique isso. Deixe isso claro, não faça aleatoriamente. Ou não chegue lá e fale, vou aproveitar a situação, vou falar 550 aqui. E às vezes a pessoa está desesperada, paga, mas não pode pagar aquilo, paga pelo desespero da situação, e aí você acaba levando vantagem, a pessoa é prejudicada, e você pode ter certeza. Se a pessoa perceber isso, ela descobrir, ela não vai chamar mais você, e muitas vezes, de maneira errada, mas é o que acontece, porque é a imagem que fica, mistifica-se e cria estigma dentro das outras pessoas da mesma profissão. Então, por exemplo, se um pedreiro é ruim, aos olhos dessas pessoas, todos os pedreiros serão ruins e vão fazer situações negativas e vão querer levar vantagem. Então, essa é uma reflexão. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui no canal. Como vocês acham, como vocês acreditam que as pessoas devem se comportar para ter esse tipo de relação comercial com você, cliente, consumidor. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Por gentileza, inscreva-se no canal se já é inscrito. Muito obrigado. Compartilhe nossos vídeos. Isso ajuda muito no nosso negócio e dá força para continuarmos aqui. Um beijo no seu coração.